Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento que se produz aqui na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento regional que investigou como os desastres ambientais, que são recorrentes aqui no Vale do Itajaí, afetam a vida dos imigrantes que vivem aqui na região. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a pesquisadora Luísa Wexler, mestre em desenvolvimento regional. Bem-vinda, Luísa, muito obrigada pela presença. Obrigada. Bom, Luísa, eu gostaria que você começasse nos contando um pouquinho da tua trajetória, então, prévia ao mestrado, né? Isso. Hoje, até vindo para cá, eu me dei conta de que fazem 8 anos que eu estou aqui na FURB. Praticamente não, a minha formação inteira é aqui, né? Eu sou graduada em serviço social aqui pela universidade. E logo que eu terminei o curso, então, eu decidi ingressar no mestrado, né? Por querer seguir essa carreira acadêmica, na docência, na pesquisa. E agora, então, esse ano começo aí o doutorado. Estou bem ansiosa e continuar, né, os meus estudos e seguir aí para a carreira acadêmica, que é o que eu gosto. Na graduação, você já teve algum contato, alguma experiência prévia com a pesquisa científica? Já, sim. Desde o começo eu sempre estive inserida em projetos de pesquisa. Então, por isso que logo de cara eu já me identifiquei bastante, né, com esse caminho aí da pesquisa e da docência. E foi daí que eu decidi, então, dar sequência aos meus estudos e seguir nessa carreira. O que te motivou, Luísa, a estudar especificamente a questão dos imigrantes, né? Essa pauta da imigração, ela já está comigo, então, desde a graduação, né? Que surgiu, na verdade, no meu campo de estágio. Eu fiz estágio numa cooperativa de reciclagem aqui em Blumenau. E lá que eu tive acesso, então, né, a essa população imigrante, que eram os cooperados que faziam parte. E eu fiz meu projeto, né, então, de atuação do estágio lá dentro. E eu, né, me identifiquei muito, assim, me sensibilizei muito, né, por essa pauta da migratória. E decidi continuar estudando e trouxe, então, para o campo do mestrado e quero continuar ainda no doutorado com essa pauta, mas, claro, com outros assuntos, né, flexibilizando com outros assuntos. Dentro do desenvolvimento regional, a gente estuda sobre o território, sobre ações que acontecem no território. Então, foi por isso que eu trouxe junto essa pauta dos desastres, né, que são eventos que acontecem aqui no nosso território, que são muito recorrentes. E por ser um assunto até assim um pouco novo, né, é difícil assim encontrar pesquisas que falem sobre a pauta migratória junto com a pauta dos desastres, né, que tragam essa questão territorial. Então foi daí um pouquinho esse meu respingo com outros assuntos para continuar dando continuidade, né, não só sobre a pauta migratória, mas nessa integração com outros assuntos que são muito importantes também. Luísa, explica pra gente então como é que a gente pode sintetizar o objetivo, né, o propósito central da tua pesquisa. O objetivo geral é compreender como que os desastres, né, afetam essa população aqui na nossa região e quais são as estratégias, né, de adaptação que essas pessoas criam, então, frente aos desastres, né, devido aí uma fragilização do Estado. Então, eu observo muito, né, as questões das atuações das ONGs, principalmente, as igrejas também têm um papel muito importante, né, nessas estratégias e são grupos que se apoiam, então, entre si, que criam essas estruturas, né, esse laço de pertencimento, né, porque são pessoas que chegam de outros países, de outros continentes, então é um pouco difícil para eles criarem raízes aqui. Então são grupos que vêm já sabendo da existência de outras pessoas na região, né, no espaço e acabam criando comunidades próximas entre si. Então por isso que esse pertencimento, esse fortalecimento é muito representativo dentro dessas pessoas, né, dentro desses grupos. A gente já mencionou que esse tipo de desastres, né, enchentes, deslizamentos, eles são muito recorrentes aqui na nossa região, né? E, inclusive, o próprio PPG-DR tem uma produção científica já muito robusta sobre esses desastres aqui na região, né? Mas é sempre importante a gente explicar por quê, né? O que torna a nossa região especialmente suscetível a esses desastres, né? O que torna ela tão vulnerável? E você faz ali na sua pesquisa um mapeamento bem amplo, né? Um panorama dessas causas, né? Explica um pouquinho para a gente sobre esse aspecto. Primeiro são as questões naturais, né? O Vale do Itajaí é uma região que os rios cortam muito, né? Essas áreas de vales, né? Enfim, e também porque são regiões que recebem muita chuva em pouco tempo. Então, é uma característica natural da nossa região, mas junto a essa questão tem as questões sociais, né? O desenvolvimento
urbano das cidades, de forma muito acelerada, as moradias que são construídas em regiões suscetíveis a desastre, né, as encostas de rios, aos morros, principalmente porque são regiões que são economicamente mais viáveis, né, por isso que os próprios imigrantes acabam escolhendo essas regiões para morarem, porque são regiões mais baratas, né, que competem com a realidade econômica dessas pessoas. E também percebo nos meus estudos, né, essa fragilização das políticas, né, de gestão de risco, enfim. Então, não são somente as questões naturais, mas também as questões mais sociais desse problema. Com base nos dados que já estão disponíveis, que são disponibilizados pelos municípios, pelo Estado, a gente pode dizer, é possível a gente saber quantos imigrantes ou qual é a representatividade dessa população vivendo em áreas de risco? Existem dados sobre isso ou isso ainda é uma lacuna? É uma lacuna, inclusive esse foi um dos problemas que eu enfrentei na minha pesquisa. Existem bases de dados bem amplas, assim, mas são bases mais macros, assim, né? Bases, assim, Brasil, América Latina. Então, essa foi uma das dificuldades que eu acabei encontrando de bases de dados dos municípios mesmo, né? Até acabei indo a algumas prefeituras, enfim, perguntei se tinha alguma base de dados específicas para utilizar, mas eu não tive acesso, até pesquisando, enfim, nos sites das prefeituras e outras bases. É difícil encontrar dados específicos dos municípios, o que a gente encontra mais é em sites de IBGE, enfim. Então, acabou sendo um pouco dos meus problemas na pesquisa, achar esses dados específicos de quantas pessoas, onde, até era uma proposta do meu trabalho, e talvez agora eu traga para o doutorado, construir uma base de dados mais específica, né, de onde essas pessoas estão inseridas, quais são os bairros e quantas pessoas são. Então, é uma proposta ainda aí para o meu doutorado, quem sabe. Outros pesquisadores do PPG-DR, eles acabavam, nas suas pesquisas, embora não tivessem esse foco, me parece que a tua realmente é a primeira que traz essa como foco, né? Eles mencionavam nas suas pesquisas que havia realmente uma quantidade significativa de imigrantes vivendo nessas áreas de risco que eles investigavam e que essas pessoas se direcionavam para esses locais porque não sabiam da realidade aqui da região. Então, eles não sabiam que as enchentes eram tão comuns, eles não sabiam que os deslizamentos eram tão comuns. Você identificou também isso na conversa ali, na busca por esses imigrantes vivendo nesses municípios que você analisou? Sim, eu identifiquei principalmente porque os imigrantes que eu entrevistei em grande parte eram haitianos, venezuelanos, né? Então tem até a própria questão da barreira linguística, né? Não ter o acesso à informação e quando chegam aqui no município dificilmente tem um atendimento das políticas, então essas informações acabam não chegando para essa população e por isso que eu digo, né, que essas barreiras, as desigualdades, né, elas são duplamente enfrentadas por essas pessoas. São pessoas que chegam aqui buscando melhores condições de vida, de trabalho, de moradia, mas chegam aqui sem saber desses desastres e acabam enfrentando duplamente as questões de vulnerabilidade. Então, quando os desastres acometem essas pessoas, elas são novamente afetadas e colocadas numa situação ainda maior de vulnerabilidade. Importante a gente explicar também, Luísa, como é que essa tua pesquisa, esse teu trabalho foi desenvolvido, né? Então, como é que foi do ponto de vista do método mesmo, né? O que você fez para chegar às suas conclusões? A minha pesquisa ela é primeiramente qualitativa, né? Com o uso de dados, documentos oficiais, enfim, mas também a pesquisa empírica, né? Que daí é o uso das entrevistas que eu fiz com os agentes da minha pesquisa, né? Os imigrantes, especialistas em desastres, enfim, membros da Defesa Civil, das políticas públicas. Então, fortemente, o maior método foi o uso das entrevistas como pesquisa empírica. Você voltou o teu olhar ali para 3 municípios aqui da região, né? Conta pra gente que municípios foram esses e o que motivou a escolha desses 3 municípios especificamente. Eu estudei, então, Blumenau, Brusque e Itajaí, por se tratar, né, de regiões bem representativas aqui do Vale do Itajaí, regiões próximas entre si, até por depois se tratar do meu deslocamento entre essas cidades. E por serem cidades que a gente acaba observando esse crescimento populacional, né, dos imigrantes e também, né, por serem cidades que sofrem muito com os desastres naturais, né, as enchentes, os deslizamentos. Então foi por observar esse aumento populacional dos imigrantes e também por essa questão dos eventos climáticos.
Você menciona que esses 3 municípios apresentam muitos eventos, né? Eles têm características semelhantes ou distintas na tua avaliação no que diz respeito a esse aspecto, né? Os desastres ambientais que são recorrentes, esses 3 municípios, Blumenau, Itajaí e Brusque. Bom, são cidades que, em questão dos desastres, é muito parecido, né? Mais fortemente enchentes e depois, eu digo, os deslizamentos. Na questão econômica, assim, Blumenau e Brusque têm uma similaridade na questão têxtil, né? Itajaí, já o perfil econômico, que eu estudo um pouco dessa questão, faço uma caracterização enfim, do lado mais econômico das cidades. Então, tem a economia mais voltada para o setor portuário, de serviços, né, comércio exterior. E tem algumas similaridades também na questão de gestão de risco e as políticas públicas também são um pouco parecidas, assim, nesses municípios. Você menciona que o método principal, né, a técnica principal da tua pesquisa foram as entrevistas. Quais agentes, quais atores você entrevistou e que aspectos foram abordados com esses diferentes atores? Em primeiro momento, né, o maior número dos entrevistados foram os imigrantes. Eu busquei entender, primeiro, a percepção de risco, né, com essas pessoas. A percepção de riscos entre eles é diferente, né? Para uns o risco é não poder ir trabalhar, para outros o risco é perder uma moradia, né? Então era mais sobre entender a percepção de risco, entender se eles eram atendidos pelas políticas públicas, se eles tinham conhecimento das políticas públicas, né? Por exemplo, se eles conheciam a lei de imigração, que é uma lei muito importante no Brasil, a maioria não conhece. Também entrevistei especialistas em desastres, né? Para compreender como que era a atuação das políticas frente a esses ocorridos, e também alguns especialistas dentro das políticas sociais, né, mais fortemente a política de habitação, que era o meu forte aqui no estudo, e eu quis também fazer uma flexibilização para entender a integração entre a defesa civil e as políticas sociais. Então foi um pouco isso que eu quis entender nas minhas entrevistas. Em relação aos imigrantes, especificamente, como é que você chegou até esse público? Qual foi a receptividade deles em relação a essa tua proposta de pesquisa? Alguns grupos foram por indicações de professores, outros pesquisando mesmo por minha conta, assim, grupos de imigrantes em tais municípios, até às vezes em contato com algumas igrejas das cidades, porque as igrejas são instituições muito importantes no acolhimento dessas pessoas, né? Então, eu recebi muitas indicações por parte das igrejas e a receptividade foi muito positiva, né? Principalmente por parte dos imigrantes. São pessoas muito acolhedoras, assim, e eu percebi que eles queriam muito contar a história deles. Era importante eles se sentirem ouvidos, assim, todo o acolhimento que era feito por trás. Então, eu tenho esse olhar do serviço social, o nosso olhar é mais acolhedor e foi bem interessante, foi uma experiência muito positiva, eu gostei bastante. A partir dessa conversa, então, com esses imigrantes, quais aspectos você considera mais importantes serem destacados, né? Quais aspectos chamaram mais atenção na fala desses imigrantes? O que eu considero, assim, mais delicado, né, é primeiramente a percepção de risco. É muito difícil você fazer uma pessoa entender o que é risco, porque é uma coisa muito interna de cada indivíduo, mas também como assistente social, né, de fazer essas pessoas entenderem quais são os seus direitos, né, onde buscar esses direitos. Então, o que me tocou mais foi deixar essas pessoas mais entendidas, né, de como que funciona essas dinâmicas, onde que eles podem procurar acolhimento, onde podem procurar, né, o atendimento, porque muitos deles não conheciam. Então, em alguns momentos das entrevistas, eu até contemplava assim, se a sua casa for acometida por um desastre, você sabe onde procurar ajuda? E muitos falavam, não, eu não sei para onde ir, não sei onde procurar. Então, foi trazer esse olhar, essa percepção, né, para essas pessoas, de como e onde poderiam ser atendidos. Muitos se preocupam com a questão de trabalho, porque quando são afetados por desastres, a primeira preocupação, mas o meu trabalho, a minha renda, como que eu vou sustentar a minha família? Então, foram coisas que me chamaram mais a atenção. A preocupação, muitas vezes, não é nem com a questão da moradia, mas assim, com a questão da renda, porque a preocupação central
desses imigrantes aqui é mudar a qualidade de vida, né? Ter um trabalho melhor, uma renda melhor. Muitos têm família no Brasil, mas ainda tem outras pessoas que moram no seu país de origem. Então, a preocupação central era como que eu vou ter dinheiro para enviar para minha família se eu não conseguir ir para o trabalho, né? Então, era um pouco disso que me chamou mais atenção e que foi um pouco mais delicado para mim no meu entendimento, assim, das entrevistas, da minha experiência com eles. Além dos imigrantes, você também entrevistou outros atores, né, como você menciona, autoridades municipais, também especialistas, né, se eu não estou enganada. O que a gente pode destacar em relação à fala desses outros atores? O que você descobriu a partir do diálogo com eles? O que fica mais nítido para mim é que as políticas e a defesa civil, elas não se integram completamente. Então, existe uma certa fragilidade, assim, no atendimento, né? É muito fragmentado ainda a atuação das políticas com a defesa civil e, no meu entendimento, no que eu venho estudando, no que eu venho percebendo, é que essas políticas deveriam ser mais integradas com as políticas de gestão de risco. Dessa forma, os desastres seriam atendidos de uma forma mais efetiva, né? Então, eu compreendo, eu analiso, assim, que seriam outras respostas que seriam dadas frente a esses problemas aqui na nossa região. Você menciona que os imigrantes eles têm essa dificuldade de acesso mesmo à informação, ao conhecimento do que fazer em caso de desastres, né? A partir do momento que eles obtêm essa informação, ainda assim eles teriam barreiras, por exemplo, para procurar a Defesa Civil, para procurar a Secretaria de Habitação, coisas nesse sentido, por questão de documentação, por questão de informalidade. Isso também existe, também precisa ser pensado ali no âmbito das políticas públicas? Sim, existe. Até essa questão da documentação é uma das barreiras mais fortes que existem, né, nessa busca por atendimento, porque muitos chegam aqui e a prioridade não é aí, como que eu faço um CPF, como que eu faço um RG, são outras prioridades, né? Então, essa questão da documentação, sim, é um grande problema, e a questão da língua também, né, o idioma. Essas informações, elas não são repassadas, por exemplo, numa língua francesa, num crioulo, que é a língua que esses haitianos falam, né, ou, enfim, demais idiomas. Então, faltam pessoas também nos espaços públicos que consigam atender essas pessoas no seu idioma, né, com esse outro tipo de olhar. Então, eu até tive numa fala com um grupo, né, de imigrantes, que os próprios imigrantes que já dominam o português acabam assessorando esses outros que vão buscar um atendimento. Né, de madrugada, precisou ir no hospital, não conseguiu atendimento no hospital porque o profissional não falava o idioma. Então, essa pessoa teve que ligar lá para a instituição, falar com outro haitiano que já falava português, e essa pessoa ficou no FaceTime, assim, falando e direcionando o atendimento hospitalar, né, enfim. Então, são fragilidades que eu acho que ainda vão levar um certo tempinho, assim, para acessarem. Do ponto de vista da habitação e da assistência, né, você também falou com atores relacionados a essas áreas, né? O que a gente poderia destacar e, principalmente, o que poderia ser melhorado, né, do ponto de vista da habitação e da assistência social, considerando esse contexto, desastres e a vida dos imigrantes aqui? Eu acredito que primeiro é considerar essas especificidades da população imigrante, né? Porque os imigrantes, eles não estão inseridos dentro dessas políticas. Então, o que me chama mais a atenção, o que eu acho que seria mais importante é trazer essas pessoas para dentro dos espaços públicos, enquanto formuladores das políticas também, ter a voz dessas pessoas na formulação das políticas, na atuação. Porque são outros olhares, é muito diferente, né, da nossa realidade aqui, né, enquanto catarinenses, enquanto blumenauenses, enfim. Então, para mim, seria trazer a participação social dessas pessoas dentro dos espaços públicos. Embora haja todas essas barreiras, né, você tenha identificado todas essas dificuldades, você também identifica ali uma série de estratégias de resiliência comunitária, né? Acho que é importante a gente explicar o que a gente entende, né, como resiliência comunitária, e que estratégias são essas que você identificou junto a esses grupos. A resiliência comunitária é a capacidade desses agentes, né, enfim, dessas pessoas lidarem frente a um certo tipo de situação, aqui no caso dos desastres, e são redes de apoio que acabam criando entre si, porque, né, são pessoas que têm esse olhar de grupo muito forte. E um pouco das estratégias era muito a estratégia do cuidado. Então, por exemplo,
eu cuido do seu filho, você cuida do meu filho, para eu poder trabalhar, para eu poder fazer isso ou aquilo. Eu não tenho carro, mas você tem carro, então eu vou te levar para um hospital, vou te levar para a escola, vou te levar para o teu trabalho. É um pouco isso, assim. E também são pessoas que estão muito inseridas dentro de organizações mesmo, organizações que são formadas pelos próprios imigrantes, eles têm esse senso de liderança também muito interessante de se perceber. E como eu mencionei, as igrejas também têm um papel bastante importante, são espaços, assim, de acolhimento que também atuam frente, né, que não nessa questão de resiliência, mas que prestam um certo tipo de atendimento para essas pessoas também. A tua pesquisa, ela se preocupa também em ter um aspecto, assim, bastante propositivo, né? Você menciona ali vários aspectos que poderiam ser melhorados, várias ações que poderiam ser adotadas, né, pelo poder público para fortalecer, então, essa resiliência, no caso específico dos imigrantes, né? Na tua opinião, quais seriam as ações mais importantes ou mais urgentes a serem adotadas para contribuir, então, para melhorar esse contexto? Eu acredito primeiro que seria a melhor integração entre as próprias políticas, junto com a gestão dos riscos, né, com a gestão dos desastres. E o que eu prezo muito também, que eu já mencionei, é trazer a participação dos imigrantes para dentro das políticas. Eu acho que, para mim, essa é a mais importante de todas, né? Essas pessoas como também formuladoras, né, de políticas, né, e para mim é o que mais deveria ser feito, assim, é a participação social dessas pessoas dentro dos espaços públicos. A gente sabe que o processo de pesquisa, ele é trabalhoso, né, sobretudo no mestrado, em que é um tempo muito curto, né, para cobrir uma série de etapas, né. Na tua avaliação, quais foram os principais desafios desse teu processo do mestrado, desse teu processo de pesquisa? Foi chegar em alguns dos agentes para fazer as pesquisas, tive algumas negativas e algumas faltas de respostas, e a base de dados, né, de cada município, assim, eu acho que se tivesse uma base prontamente disponível para acesso, assim, dos municípios, eu teria, talvez, ter tido dados mais robustos, assim, para aquilo que eu estava pesquisando. Eu tive alguns dados que foram, assim, um pouco mais gerais, depois consegui especificar um pouco mais, mas eu gostaria de ter acesso a outros tipos de dados mais específicos. A gente sabe que o processo de pesquisa traz uma série de respostas, mas também ficam muitas perguntas em aberto, muitas lacunas que a gente não consegue preencher, né? Na tua avaliação, quais poderiam ser caminhos ali para pesquisas futuras que se dediquem à interface, né, entre a questão dos desastres e a imigração? São propostas que eu quero trazer para o meu doutorado também, mas, enfim, eu acredito que podem, daí surgindo outras pautas, mas fazer um comparativo entre talvez outros municípios ou outros países, que é o que eu quero me propor a fazer, e estudar um pouco mais as políticas, né, de habitação ou outras políticas que atendam, né, as pautas frente aos desastres, e atuar mais na gestão dos riscos, entender mais a gestão dos riscos, as políticas, né, de gestão de risco, seria mais ou menos isso. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a pesquisadora Luísa Wexler, mestre em desenvolvimento regional. Muito obrigada, Luísa, pela tua presença aqui com a gente hoje. Obrigada eu. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima!